livro apócrifo da Bíblia. Caverna dos Tesouros. Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim: A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus veio à terra não somente para ser crucificado na cruz. O texto lido em Mateus já tinha sido escrito pelo profeta Isaías 740 anos antes do nascimento de Cristo. O nome Jesus significa Jeová é salvação, mas o nome Emanuel quer dizer Deus conosco. Este nome nos revela que a intenção de Deus era mais do que um sacrifício pela humanidade. A vinda de Jesus como homem nos mostra que Deus quis habitar no nosso meio e compartilhar da natureza humana. Deus está contigo. Emanuel significa que não estamos sozinhos. Deus sempre está ao nosso lado. Não importa as lutas que estejamos passando, o Senhor é conosco para nos salvar, para nos livrar e para nos fortalecer. Podemos confiar no seu amor e na sua misericórdia, porque Ele está conosco. Podemos vencer as adversidades e as tribulações, porque Deus está conosco. Mesmo quando naqueles dias em que nos sentimos abandonados e desamparados, incompreendidos por todos, devemos nos lembrar que Deus nunca nos abandona. Ainda que sejamos atingidos pelas crises familiares, econômicas, existenciais ou espirituais, seremos guardados por Deus. Ele é quem nos sustenta. Isaías 41 diz que o Senhor é quem nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. Em Deus, também temos a direção certa para a nossa vida, porque o Senhor conhece o nosso futuro e sabe o que é melhor para nós. O Espírito Santo é aquele que nos guia, que não nos deixa enganados em relação ao caminho correto a seguir. Portanto, mesmo que tudo pareça perdido, lembre-se de que um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Ele está ao seu lado nesse momento, te consolando e te fortalecendo. Confie nele. O Senhor é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Se você puder, nesse momento, não importa onde você... Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 46. O Messias, o Salvador da posteridade. Vês agora, nosso irmão Nemésio, amante do saber, que no 42º ano do Império de Augusto nasceu o Messias, em Belém de Judá, como está escrito no Santo Evangelho. 2 anos antes do nascimento do Messias apareceu a estrela aos magos, viram no firmamento uma estrela que brilhava mais do que todas as outras. No meio dela havia uma jovem, que trazia no colo um menino, e este tinha uma coroa na sua cabeça. Era costume dos reis antigos e dos magos caldeus escrutar nas constelações tudo quanto iria ocorrer. Filósofo Nemésio de Emesa. Nemésio foi um filósofo cristão e o autor do Tratado de Natura Hominis. De acordo com o preâmbulo de seu livro, o Nemésio foi um bispo de Emesa. Seu livro é uma tentativa de compilar um sistema de antropologia do ponto de vista da filosofia cristã. Nemésio foi muito influente para o pensamento grego, árabe e cristão ulterior. Nemésio também foi um teórico de fisiologia. O Nemésio baseou muito de seus escritos nas obras prévias de Aristóteles e Galeno, e especula-se que ele, Nemésio, tenha antecipado a descoberta de William Harvey sobre a circulação do sangue. Nemésio foi de uma sucessão de defensores, ao lado de Herófilo e Erasístrato, da ideia de que diferentes partes do cérebro seriam responsáveis por diferentes funções.
Sua doutrina sobre a localização ventricular do funcionamento mental é uma reconciliação de doutrinas platônicas sobre a alma com a filosofia cristã e também enfatizada a interpretação científica e o conhecimento grego sobre o corpo humano. Outras visões incluíam uma teoria em 5 partes sobre a hierarquia da divina providência. Essas teorias foram desenvolvidas a partir de uma perspectiva platônica mais antiga. Imperador Augusto. Imperador Otávio Augusto foi o primeiro imperador romano. Governou entre 27 a.C. e 14 da era cristã, inaugurando uma época de esplendor e prosperidade que marcou o papel que Roma desempenhou na história. Augusto pertencia a uma das mais ricas famílias da burguesia romana. Era filho de Caio Otávio, que foi edil e pretor em Roma e mais tarde, procônsul na Macedônia. Augusto transformou Roma em uma cidade de edifícios de mármore, pontes, aquedutos e sólida rede de esgoto. As muralhas da cidade, as obras de defesa e as fortalezas eram construídas de forma a proteger a cidade dos mais pesados ataques. O Panteão, encomendado pelo político Marco Vipsânio Agripa, foi construído durante o reinado de Augusto. Desceu o príncipe da glória à terra. Quando os magos viram a estrela, turbaram-se grandemente e se encheram de temor, e a Pérsia toda entrou em alvoroço. Os reis, os magos, os sábios caldeus e persas ficaram abalados, encheram-se de temor em face do sinal que presenciavam, e disseram: teria o rei de Nínive declarado guerra ao país de Nimrod. Os magos e os caldeus apressaram-se em ler os seus livros de sabedoria. Pela força da sabedoria dos seus escritos conseguiram o seu objetivo e chegaram a uma conclusão que se apoiava no chão firme da verdade. Efetivamente, pois, os magos caldeus, através do curso daquela estrela, que reputavam um sinal zodiacal, leram a verdade dos fatos, antes mesmo de conhecê-los pessoalmente. Também os natuas detêm esse conhecimento, de tal sorte que, antes da vinda de um tufão ou da armação de uma tempestade, reconhecem pelo curso das estrelas o perigo que os ameaça. Quando então os magos leram os oráculos de Nimrod, encontraram neles que em Judá haveria de nascer um rei. E assim, foi-lhes revelado todo o curso do plano de salvação do Messias. Imediatamente os magos partiram do Oriente, segundo as tradições que herdaram dos seus pais, subiram na direção das montanhas de Inod, que se encontram no norte e que abrem o caminho para o ocidente, e lá tomaram ouro, mirra e incenso. Daí podes reconhecer, irmão Nemésio, que os magos conheceram antes todo o mistério do plano de salvação do nosso Redentor, o que se revela pelos presentes que traziam: o ouro para um rei, a mirra para um médico e o incenso para um sacerdote. Os magos tiveram ciência da sua natureza, e reconheceram que era ao mesmo tempo rei, médico e sacerdote, pois quando o filho do rei de Saba era ainda menino, seu pai Salomão levou a um rabino, e seu filho então entendeu o livro dos Hebreus melhor do que todos os seus comandados e concidadãos. O filho do rei de Sabá disse aos seus servidores que também em todos os livros jubilares estava escrito que o príncipe haveria de nascer em Belém da Galileia.
foram os seguintes os que ofereceram presentes ao rei. Eram reis e filhos de reis: Ornisde de Macusdi, rei da Pérsia, chamado o Rei dos Reis, e que residia lá abaixo, em Adorjim; Jasdegerd, rei de Sabá, e Perós, rei de Seba, que se localiza no Oriente. Quando os magos se dispuseram a partir, o reino dos gigantes, um exército forte, ficou agitado e intranquilo. Igualmente, todas as cidades do Oriente ficaram em alvoroço por causa da atitude dos magos. Também Jerusalém e Herodes espantaram-se com a chegada dos magos. Herodes, por seu lado, recomendou-lhes aos magos: ide em paz e procurai diligentemente o menino, e quando o tiverdes encontrado, vinde a mim e dizei-me, para que eu também possa ir até lá e adorá-lo. Herodes, porém, apenas guardava astúcia no seu coração, e suas palavras apenas fingiam uma intenção de venerá-la. E, enviando-os a Belém, disse Herodes: ide, e perguntai diligentemente pelo menino e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Mateus 2:8. E, tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus 2:13. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 47. Os três magos. Quando os magos se puseram a caminho, havia no reino de Judá uma grande movimentação por causa do edito de César Augusto, ordenando que cada homem se recenseasse em sua terra e em sua cidade de origem. Por isso é que Herodes ficou tão preocupado. E disse aos magos: ide e informai-vos bem. Eles se chamavam magos por causa dos trajes que todos os reis pagãos portavam, quando faziam sacrifícios e traziam oferendas aos seus deuses. Vestiam uma vestimenta dupla, por baixo a da realeza e por cima da magia. Assim também os magos, quando chegaram até o menino Messias, portavam os dois trajes, para poderem oferecer os seus presentes. Quando os magos se afastaram de Jerusalém e de Herodes, apareceu-lhes a estrela, que era o guia a indicar-lhes o caminho, e alegraram-se profundamente. A estrela ia adiante dos magos, até que chegaram a uma gruta. Então eles magos viram o menino Messias envolto em panos e depositado numa manjedoura. Enquanto os magos subiam, imaginavam consigo pelo caminho que presenciariam um espetáculo grandioso ao lá chegarem, a pompa real e as instalações de um palácio de governo. Pois nascido o rei, assim pensavam, encontrariam no país do reino de Israel uma corte real, aposentos lavrados em ouro, o rei e o filho do rei vestidos de púrpura, divisões do exército e corpos de guarda obedientemente às ordens do rei, e no palácio a presença dos grandes da terra que honravam com seus presentes, a mesa real preparada com finos manjares, com servos e servas reverentemente apostos. E isso que os magos pensavam encontrar uma grande festa da chegada de um rei. Mas nada disso encontraram, ao contrário, viram algo de muito mais grandioso. Tão logo entraram na gruta, viram José ali sentado cheio de admiração e Maria de olhos contemplativos. Mas não havia instalações luxuosas preparadas para os magos, nenhuma mesa posta e sinal algum de pompa real à mostra. Apesar de toda essa humildade e pobreza, não tiveram nenhuma dúvida em seus corações. Aproximaram-se com reverência, adoraram-no e mandaram trazer os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Maria e José ficaram muito constrangidos por nada terem a oferecer-lhes, mas os magos alimentaram-se das suas provisões de viagem.
O Messias havia completado 8 dias quando os magos lhe trouxeram os presentes. Ao mesmo tempo em que José pensava circuncidar o menino Messias, Maria recebia os presentes. O José pensava circuncidar segundo a lei mosaica. E chamam isso de circuncisão da lei mosaica, embora nada fosse subtraído ao menino Messias, pois assim como um ferro que penetra uma chama de fogo, separa mas não a corta, assim também foi a circuncisão do Messias, sem que nada lhe fosse tirado segundo a lei mosaica. Nos 3 dias em que os magos permaneceram junto dele menino Messias, viram as potestades celestes subindo e descendo junto ao Messias, e ouviam o coro dos anjos, que louvavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Messias Todo-Poderoso, o céu e a terra estão cheios de sua glória. Foram possuídos então de grande temor, acreditaram verdadeiramente no Messias e disseram: Este é o príncipe que desceu do céu e se fez homem. E Perós disse-lhes: Agora eu sei que a profecia de Isaías é verdadeira, pois, quando eu estava na escola dos hebreus, li Isaías e lá encontrei o seguinte: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o seu nome é Admirável, Conselho, Príncipe, Eterno, Herói. Isaías 9:6. Em outro lugar está escrito: Vede, uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o seu nome é Emanuel, isto é, Pai conosco. Mas sendo ela Emanuel, como um homem, e os anjos do céu descendo até junto dele, isso mostra que na realidade Emanuel é o príncipe dos anjos e dos homens. E todos os magos creram e disseram: Este é verdadeiramente o Filho do Pai, está conosco, pois, sobre a terra já nos nasceram tantas vezes reis, heróis e filhos de heróis, mas nunca ouviu-se dizer que os anjos desceram até eles. Em seguida levantaram-se e adoraram-na como Senhor e Príncipe de todo o mundo. Prepararam os magos depois as suas provisões e voltaram para a sua terra, pelo caminho do deserto. Isaías 7:14, qual o profeta Isaías diz, como sinal de que sua profecia é verdadeira, o profeta Isaías profetiza que uma moça em breve conceberá uma criança cujo nome será Emanuel, que significa Deus conosco, e que a ameaça dos reis inimigos acabará antes que a criança se torne adulta. O anjo Gabriel declara para José: Não temas receber Maria como tua esposa, pois a criança que nela foi gerada é do Espírito Santo. Ela, Maria, dará à luz um filho, porque ela salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1:20-25. Muitos dizem ser Jesus, outros dizem se tratar de Ezequias filho de Acás e outros ainda dizem ser Mar-Salal-Asbás. Vamos tentar entender um pouco sobre esse Emanuel de Isaías 7:14. Quem será esse Emanuel? Quero antes de tudo deixar claro aqui que o objetivo do post é informar, sem ataques à religião ou à fé de quem quer que seja, mas pura e simplesmente trazer um esclarecimento histórico e teológico, sem apelos ideológicos ou religiosos. Então vamos tentar entender quem é esse Emanuel? Profecia de Isaías. Isaías 7:1 sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém, para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria fez aliança com Efraim.
Então se moveu o seu coração, e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Isaías 7, 1-2. Quem eram Rezim e Peca? Rezim era o rei da Síria que se uniu ao rei de Israel para destruírem o reino do sul, Judá. Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Peca era filho de Remalias, capitão do rei de Israel Picaías. Ele conspirou e matou o rei e tomou seu reino, ficando em seu lugar. Isaías 7:1. Profecia sobre o nascimento do Messias. Em espírito de oração, estude. Isaías 7:14, profetiza que uma jovem pura daria à luz o filho do Pai. Mateus 1:18-23, cumpre-se a profecia de Isaías. Isaías 9:6, profetiza que o Messias viria como um bebê. Miqueias 5:2, profetiza que o Messias nasceria em Belém. Mateus 2:4-6, os escribas hebreus sabiam que, segundo a profecia, o Messias nasceria em Belém. Lucas 1:26-31, uma virgem chamada Maria seria a mãe do Messias. Profecia sobre Messias no Livros de Mórmon. Alma 7:9-10, profetiza do Messias nasceria de Maria. Néfim 4-21, no continente americano, não houve escuridão na noite do nascimento do Messias. Néfim 11:18-21, profetiza que o filho do Pai nasceria de uma virgem. Leiam individualmente ou em família estas escrituras, que contêm as profecias sobre o nascimento do Messias. Miqueias 5:2, Isaías 7:14, 9:6-7. Livros dos Mórmon. Alma 7:9-10, Elamã 14:1-6, Néfim 11:18-21.